Estamos de volta com o programa Cláudio Alves, sem censura. Neste último bloco, queremos a opinião da doutora Lúcia Casale sobre assuntos polêmicos que parecem esquecidos, mas ainda rondam a opinião pública. Doutor, eu queria falar com a senhora que me admiro muito do seu idealismo para exercer essa atividade. Poucas vezes entrevistei uma pessoa idealista como a senhora. Quiçá tivesse diversas pessoas como a senhora por esse Brasil afora. E um assunto que me toca para discutir é sobre a sua opinião, a pena de morte. Eu acho o seguinte, eu não sou nem contra nem a favor. Eu acho que depende do contexto que você for criar isso. No Brasil hoje, esquece. No Brasil de hoje, com a cultura que tem, com a legislação que nós temos, não vai passar nunca. Por quê? Porque é uma coisa pontual. A pena de morte, a redução da idade penal, tudo isso ela tem que vir num conjunto, num contexto. A coisa tem que ter começo, meio e fim. Eu vou te dar um exemplo claríssimo do que eu estou falando. Quando criaram o RDD, o Regime Disciplinar Diferenciado, que foi uma iniciativa do governo aqui de São Paulo, qual era o problema? Eles acharam que tinha uma meia dúzia de gajo que precisava ficar isolado. Gastaram uma fábula, fizeram um presídio de 180 vagas para botar os irrecuperáveis, digamos assim. Que adianta? Só pode ficar 6 meses? Você acha que vai recuperar alguém ali em 6 meses? Então é uma coisa muito louca. Você cria um presídio porque você tem casos de presos que efetivamente precisam ficar isolados, só que vem uma lei e diz assim, só pode ficar 6 meses. Mas hoje a lei, então... Mas é isso que eu estou falando, então não adianta ter lei nessas coisas. Ou você tem um conjunto. Nós temos problemas seríssimos. Nós temos um preso, que eu não vou falar o nome dele, porque eu acho que enaltecer muito. Ele não merece já falar do nome dele. Mas ele é um sequestrador contumaz. Tem 3 sequestros seguidos de morte no Chile. O Chile está pedindo, inclusive, a extradição dele. O Supremo fez a gracinha de dizer que só extradita se tirarem a pena de morte. Quer dizer, está legislando uma coisa que ele não foi chamado para legislar. Está interferindo na soberania do outro país. Bom, e o cara praticou um sequestro pesado aqui no Brasil. Foi condenado aqui há não sei quantos anos, que eu já não lembro mais. Enfiaram o cara no RDD. 6 meses ele queria sair. O lugar dele pro resto da vida é no RDD. E mais, ele fugiu do RDD no Chile, de helicóptero, numa daquelas cestinhas com proteção contra bala, blindada. Olha só. O cara é um bandido. Você acha que eu vou recuperar? Eu nem me meto a recuperar esse cara, porque não tem recuperação. Esse é daqueles que eu queria pôr no paredão, entendeu? Aí, não tem. É uma questão de você constatar. Mas o cara tá aí, agora tá numa penitenciária federal. Bom, aí ele entrou com o pedido. Ele tinha razão. Ele tinha razão. Aí eu fui estudar pra caramba, porque caiu comigo o processo. Falei, eu não falo favorável nisso aqui, nem morta. Não vou falar, eu preciso arrumar um argumento. Depois de virar o mundo, eu descobri um alemão que tinha uma teoria que chamava Teoria Penal do Inimigo. E ele dizia que existem pessoas que são inimigas da sociedade. Ligada a essa coisa do sequestro, da política, essas guerras, essas coisas. Ele construiu uma teoria jurídica, que é o direito penal do inimigo. São pessoas que são inimigas da sociedade. Elas não podem ter o mesmo tratamento que o delinquente comum. Certo. Nós não estamos preparados para isso. Tratamentos iguais para pessoas desiguais. Nós não estamos preparados para isso. Nós não temos isso no contexto. De repente, uma pessoa assim é caso de pena de morte. Mas isso tem que passar por uma discussão séria da sociedade, sem demagogia e sem política. Não adianta discutir isso às vésperas da eleição. Acho que as ONGs, as pessoas que defendem direitos humanos, Ministério Público, defensor, todos esses segmentos tinham que discutir seriamente. Não com o fígado, mas com a cabeça. Com a cabeça. Doutora, essa é a crítica que eu faço. Em que momento a religião entra na recuperação dos presos? Olha, eu acho até que ela tem um efeito anestésico, entendeu? De repente, lá se anestesia meia dúzia, eles ficam lá benzendo todo mundo. Mas, por exemplo, os evangélicos, eles são super atuantes.
Infelizmente, nós temos alguns segmentos religiosos que querem transformar, e aí eu tenho uma briga miserável com eles, é aquela coisa de você dizer que o preso é um coitadinho. O preso não é um coitadinho, ele está na cadeia porque alguma ele aprontou. Ele não está de graça lá. Ninguém foi injusto de pegar você que está passeando na rua, prender, levou para a cadeia e botar lá. Pode acontecer um erro. Quem está lá, alguma fez. Alguma aprontou. Está lá porque quis também, é uma questão de opção. Tem arbítrio para dizer, não vou fazer isso. Então não dá para você tratar o preso como coitadinho, de achar que o preso sempre tem razão, né? Você tem que ter... Eu brinco muito, e o pessoal acha graça quando eu falo, eu trato o preso como eu criei meu filho, com um limite. Eu falo na cara, eles ficam loucos. Mas a religião, de certa forma... A religião, ela não entra por essas coisas. Ela diz que a salvação está lá ou no Jesus, ou no Alá, ou não sei no quê, e não entra nessa questão... É quase que assim, um começo de uma lavagem cerebral, ela não chega numa coisa aqui, não sei no resto do Brasil. Aqui é uma coisa assim, é uma lavagem, desvia da questão. Então você não vai roubar porque a religião não permite, aí sim. Então você tem um reflexo. Mas não é uma coisa que você decidiu que roubar é errado. Mas no momento que o preso recebe uma oportunidade para ouvir a palavra de Deus... Não, tudo bem, não tenho nada contra. Só que isso não vai resolver, vai ajudar, vai anestesiar. Você encontra um preso mais calmo para você fazer seu trabalho. Mas o preso, na realidade, se anestesia lá na cadeia, ele reza, não sei o quê, mas quando ele sair da cadeia, que ele não conseguir emprego, ele tiver sem dinheiro, passando fome, não adianta ele rezar, meu filho, porque nem a fome vai passar, nem a falta de dinheiro. Doutora, dentro do presídio, qual é o índice de alfabetismo que a senhora tem encontrado? A maioria dos criminosos não possui a formação educacional? Você sabe que a gente tem um índice bastante pequeno, né, de alfabeto funcional. Parece que a população prisional em São Paulo é coisa de 6% só. Mas, como a gente tem quase 1.000 salas de aula, e a gente tem a alfabetização, tem o médio, tem o fundamental e tem o médio, a gente tem investido pesado nessa questão da educação, porque é uma das minhas prioridades. Hoje, mas a FUNAP não certifica. Por quê? Porque se ela certificar, ela estigmatiza o preso. Então, eles fazem ENEM, fazem essas provas todas que o governo oferece para certificação. A gente tem obtido resultados superiores ao da escola pública. A última prova foi do ENEM, acho que foi ENEM, uma dessas últimas provas, tinham 12 mil inscritos, 7.500 eram presos em São Paulo. Uma FUNAP dessa, como a de São Paulo, e o país vivendo uma crise de insegurança... Eu acho que cada estado deveria ter uma fundação para cuidar da assistência jurídica, ou através da Defensoria Pública, cuidar do trabalho e da educação. Isto é básico. Este é o tripé que você vai sustentar a recuperação do homem. Assistência jurídica para os direitos dele, e aí começa a cidadania. Educação, no mais amplo sentido, com teatro, com cinema, com tudo que você puder levar, e trabalho. Porque o trabalho dá dignidade. O cara manda dinheiro para casa, ele se sente o máximo. Estou preso, mas estou sustentando a minha família. Você mexe na autoestima, e quando você mexe na autoestima, você recupera qualquer um. Doutora, eu quero fazer uma colocação para tocar na ferida. A gente, como eu disse no bloco anterior, a Lúcia Casali deveria ter muitas por esse Brasil afora. Mas tem, elas precisam de oportunidade. Mas a senhora está num centro... Bom, eu estou no centro do furacão. Isso, de São Paulo, onde daqui saem os presidentes, os presidenciáveis e, quiçá, os maiores políticos do Brasil. E essa ideia não é difundida no Brasil. A que a senhora atribui? Essa ideia é difundida no Brasil. Eu tenho feito um trabalho de formiguinha. Já chegou no Amapá. Não, mas eu acho que eu quero dizer para a senhora que se houvesse uma colaboração do poder público para divulgar, eu acho que teria atingido outros objetivos. Mas não adianta. Na cultura da nossa sociedade, que rejeita o preso, nenhum governante vai ser louco de botar como prioridade num plano de governo o preso. Ele perde a eleição. Ele não pode fazer isso. Temos que mudar a cultura do povo brasileiro, então. Eu volto no assunto. Que político vai pôr que o preso é prioridade dele? Quando nós temos questão de segurança, de saúde, sabe? Que você mesmo falou aqui hoje. Como é que ele vai botar que o preso é prioridade? Ele não pode.
É uma camisa, não é de 11, é de 22 varas para o governante. E isso é compreensível. Então, por isso que eu me bato tanto que a sociedade tem que discutir essas coisas. Inclusive, a sociedade tem que discutir se ela vai impor limites nas coisas. Ela discute na sociedade e para os pais em casa. Se eles não ensinarem os filhos a ter limite, amanhã vai ser tudo freguês do sistema penitenciário. Essa entrevista chega ao fim, doutora. Eu queria parabenizar a senhora por esse trabalho e toda a sua equipe. Obrigada. Por esse trabalho que é feito aqui em São Paulo. E como eu disse, a senhora repercute sim em todo o Brasil. Falta apoio, isso sim. E eu quero dizer que para a gente sair do Mato Grosso e vir a São Paulo para produzir um programa dessa qualidade, é porque realmente algo diferente acontece em São Paulo que ainda não acontece no resto do Brasil. Mas eu acho que é um trabalho de formiguinha, nós chegamos lá. Mas eu tenho certeza disso. Eu quero dizer à senhora que todas as vezes que eu faço uma entrevista, eu costumo encerrar ela com bastante tranquilidade, dizendo que se eu pudesse fazer um pedido ao Criador nesse momento, eu faria para que Ele continuasse iluminando o caminho da senhora, protegendo a sua família e dando, acima de tudo, serenidade para que a senhora continue tendo forças, fé e que possa continuar desenvolvendo esse trabalho. Você faz a oração que eu faço todo dia. Porque se Deus não estivesse aqui me ajudando, ninguém conseguiria levar uma tarefa tão árdua como essa, entendeu? Verdade. Mas Ele dá força para você fazer e dá força para você querer continuar fazendo. E eu gostaria, nesse Deus momento acima de final, deixar a senhora com as palavras de encerramento. Olha, é tanta coisa que a gente tem para falar, mas eu acho que, de uma maneira geral, eu acho que essa educação que eu tanto bato, essa mudança que eu tanto... ela começa em casa. Ela começa quando você educa seu filho, quando você não cria um garoto mimado, você cria uma criança que com limite, sabendo o que é certo, o que é errado, sabe, pelo menos tendo a opção de poder decidir entre uma coisa e outra, entendeu? Com este enfoque, você já diminui a possibilidade dele se envolver lá fora. Não dá para você ficar tratando o filho, e acho que essa educação começa em casa realmente, como se tudo que ele faz, que bonitinho, não sei o quê, e no fim dá tudo errado, entendeu? Verdade. Então começa em casa, eu espero que os pais façam, para que a gente depois não tenha que fazer quando eles chegarem na cadeia. Doutora, sucesso. Obrigada. E se você perdeu uma parte dessa entrevista e quer revê-la, acesse o YouTube. A gente está de volta na semana que vem. Até lá. Doutora, que Deus te abençoe. Se Deus quiser, obrigada por tudo.